Imaginar o seguinte cenário, vamos imaginar que a gente tem um checklist Uhum. de 5 pontos. Então o que cabe ao trader que ele tem controle? Ele tem controle sobre entender tecnicamente, sobre quando ele vai executar uma operação, um trade. E aí isso a gente pode chamar de gatilho de entrada. Ele tem controle sobre fazer uma análise daquele ativo financeiro para identificar a localização que aquele gatilho, que ele está treinado tecnicamente falando, vai acontecer. Ele tem controle de escolher qual que é a exposição de risco que ele vai ter naquela operação. E ele tem controle de escolher se ele entra ou não. Legal. Todas as outras coisas ele não tem controle. Porque a partir do momento que ele executou a operação com aquilo que ele teve controle, ele não sabe se o mercado vai a favor dele ou vai contra. Isso. A única certeza que ele tem é que ele pode perder aquilo que ele aceitou antecipadamente, ou deveria aceitar. Mas muitos traders querem controlar aquilo que não está sob o controle dele, que é a direção que o mercado vai. E às vezes acabam que não aceitando aquele cenário que ele falou que aceitava, racionalmente falando. Mas emocionalmente falando ele não aceita. Aí vai contra, às vezes ele tira o stop e acaba perdendo mais. Às vezes ele se expõe mais ao risco do que ele se expôs inicialmente, que é o que ele de fato aceitava ou falava que aceitava. E aí no final das contas ele acaba perdendo mais dinheiro do que deveria. Certo. Por mais que nesse checklist de 5 pontos tenha sido ticado 5 pontos que trouxeram um critério racional para a tomada de decisão, pode dar errado. Porque no trading, mesmo fazendo tudo certo, dá errado. Justamente por conta dos pontos que fogem do controle. Sim. Agora, te trazendo esse elemento mais prático Perfeito. do dia a dia do trader. Qual que é a sua visão em termos de psicologia? É legal que ele saiba que se pautar aí nos dados concretos, como você disse. Mas se ele se pautou nos dados concretos, deu errado, e ele se desespera, que é isso que você está falando, né? Ele se desespera porque deu errado, a gente não está mais falando de trading. Perfeito. Uma boa pergunta que essa pessoa pode fazer para ela mesma, que é uma coisa que eu ensino, né? É o que esse resultado fala sobre mim. Muito bom. Não fala sobre ele, tá? Mas o que eu acho que fala sobre mim, né? Não é... Na verdade, o resultado diz que dá errado, porque às vezes dá errado mesmo. Mesmo você fazendo tudo certo, dá errado. Mas essa não é a questão. A questão é que dentro dele, dentro de mim, o que esse resultado está significando para mim? Está significando, tá vendo? Eu não sou um bom profissional mesmo. Pum, caímos no desvalor. Tá vendo? Na minha vida, no fim, as coisas dão errado mesmo. Quase que ele fala, bem que meu pai estava certo. Bem que minha professora estava certa. Desde pequeno faço as coisas direito. Então já não tem mais a ver com trading. Tem a ver com que voz é essa que vem na cabeça, na sua cabeça, quando as coisas dão errado. Sim. Né? Se você se baseou em tudo que era concreto, porque, de novo, às vezes falta maturidade profissional e a gente precisa saber disso. Cara, falta maturidade profissional, você tem que ter mais tempo de mercado, por isso que tem gente que é melhor e tem gente que é pior. Exato. Precisa de amadurecimento, a gente não entra um ano num negócio desse e acha que sabe muito do mercado. Exato. Quem tá 10 anos sabe muito mais, muitas vezes, né? Não necessariamente nessa regra, né? Agora que a gente deveria, já... né? Exato, é esperado, Exato. né? Que quem tem 10 anos de prática, assim como na psicologia também, não quem tá 20 anos sabe mais, mas é esperado. Então, acho que primeiro cenário, a gente pegando essa galera, eu falaria assim, quanto tempo você tá? Vamos baixar a bola. Expectativa, vamos lá, vamos alinhar a expectativa. Vamos alinhar a expectativa. Às vezes a gente precisa baixar a bola mesmo, o ego tava super alto, você vem num negócio de tá dando certo, e aí você... Corajoso demais, corajosa demais. Corajoso demais, aí a vida vem daquela puxada pra falar assim, filho, baixa a bola aí, não se baseie em ego, se baseie nos pilares. Perfeito. Né? Pilares lá do nosso primeiro papo. Não, os pilares que técnicos, você trouxe concreto, exato. Você trouxe, poxa, o cara tem que saber, né, sei lá, você que sabe esses dados. Você me deu 5 pontos, que são pontos que... Técnicos, racionais. Isso, racionais, de conhecimento do negócio. Que isso
é importante que todos tenham. Então, você precisa olhar primeiro para você e se perguntar: tecnicamente, tem algo que eu possa aprender com essa perda? Pode ser Tá, que você tenha que aprender mais, que você tenha que exato. juntar com um líder melhor que você, que está mais tempo que você, para pedir ajuda, baixar o ego, né? A gente precisa de uma certa humildade para chegar em alguém e querer aprender. É Uhum, lógico, abre um parênteses grande, que é por isso que a NR1 está aí para falar de um ambiente de segurança psicológica, porque as empresas elas também precisam favorecer que os seus colaboradores se sintam à vontade para pedir socorro, uhum, para pedir ajuda, né? Se é um ambiente muito de competição e pouca segurança psicológica, o cara fala, cara, eu não posso falar que eu não sei, eu tenho que uhum. fingir que eu sei. E aí eu volto no que você me perguntou lá no começo, por que a gente tem muito medo de lidar com os nossos sentimentos? Às vezes a gente tem medo de lidar com os sentimentos, porque não é nem que a gente tem medo, mas se eu expuser que eu não sei em alguns ambientes de trabalho, você é comido. Exato, Você é comido. exato, Tem empresa exato. que você não pode falar eu não sei, você tem que falar, lógico, É, sei. E você tá com o estômago virado, porque você não sabe. sim. É importante que as E isso dentro empresas. do corporativismo é muito comum. É, é o mais comum. É, É o mais comum. Você tem que fingir que você sabe tudo, que você tem as melhores ideias. é, Então, você está numa reunião, não existe um espaço para criatividade. Porque a criatividade não vem na pressão, verdade. né? Mas você está tenso, você, eu preciso ter uma boa ideia aqui. Preciso ter uma boa ideia, e que a ideia Aí não não vem vai, não mesmo, vai vir. né? Então, voltando um pouco no seu nesse personagem aí que a gente Perfeito. criou de estar dando errado, tem algumas coisas para a gente avaliar tecnicamente, se ele precisa aprender mais. Depois a gente pode avaliar desvalor, desamor, desamparo, Sim, ver se está vindo uma vozinha no ouvido e aquela dor da falta de controle não tem a ver com falta de controle. Tem um, putz, lá tô eu aqui com as minhas e às cicatrizes. vezes vem uma imagem mental muito clara, né, você volta num evento que te gerou aquela dor, Sim, né, às vezes vem isso pra pessoa. E aí a importância de estar buscando por um profissional para mudar a percepção que ela tem daquele sim. fato, porque não tem como apagar, né, Karina? Para perceber que quando você cai sempre nas mesmas frases dentro da sua cabeça, tipo essas que eu falei, tá vendo? Eu não sei Uhum. mesmo, tá vendo? Quando vem o tá vendo, É, né? exato. E você repete demais em momentos diferentes da sua vida, pode considerar que isso tem muito mais a ver com cicatriz do que com a realidade. Perfeito, perfeito. É uma dica, né? Você entende como a atividade de trading é uma atividade que é muito mais emocional do que racional na maioria das vezes, Uhum. porque a parte técnica, uma vez que você entende, ela não muda. O mercado ele tem a sua sazonalidade, ele tem os seus momentos que ele fica mais volátil, menos volátil, mais direcional, menos direcional, independente se é mercado local, nacional ou internacional. Mas quando é volátil é para todo mundo, né? Exato, mas as questões emocionais são individuais. Por Uhum. isso que é importante trabalhar um alinhamento entre razão e emoção, como você muito bem disse. Eu preciso estar muito bem preparado, preparada tecnicamente Isso, e emocionalmente. isso. Aí a gente vai para o day trade, que é a Fórmula 1 do trading. Por Uhum. quê? Porque no day trade você tem que tomar decisões fazendo esse alinhamento entre racionalidade e emocionalidade, às vezes em fração de Muito segundos, rápido, né? minutos. Então, por isso que muitas pessoas acabam se perdendo nesse mercado.